como base para o nosso ensinamento, Provérbios 23, no verso 29 ao 35. Provérbios, capítulo 23, livro de Provérbios, capítulo 23, no verso 29 até o 35. Vamos aguardar os irmãos procurar, os nossos internautas que estão nos acompanhando também nessa manhã, apanham a Bíblia, para que você possa acompanhar a leitura. Estou verificando aqui a versão da Bíblia que eu uso nesse momento, Almeida Revista e Atualizada. Bom, Provérbios, capítulo 23, versículo 29 ao 35, diz assim: Para quem são os ais? Para quem os pesares? Para quem as pelejas? Para quem as queixas? Para quem as feridas sem causa? E para quem os olhos vermelhos? Para os que se demoram perto do vinho, para os que andam buscando bebida misturada. Não olhes para o vinho, quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. No seu fim, morderá como a cobra e, como o basilisco, picará. Os teus olhos olharão para as mulheres estranhas, e o teu coração falará perversidades. E serás como o que dorme no meio do mar e com o que dorme no topo do mastro. E dirás: espancaram-me e não me doeu, bateram-me e não senti. Quando virei a despertar, ainda tornarei a buscá-la outra vez. Amém? Pode se assentar agora. Dá um glória bem alegre para o nosso Senhor Jesus Cristo. A salva de palmas também bem alegres, louvando o nome do Senhor. Bom, irmãos, sobre o assunto que nós vamos estar falando hoje, eu tenho algumas orientações a passar para vocês. Você pode procurar fazer uma meditação diária sobre alguns textos que eu vou estar passando para vocês, para que você possa meditar mais sobre o assunto. Bom, temos aqui um texto em Daniel, capítulo 6, verso 4, que você pode fazer uma leitura complementar depois. Também 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Efésios, capítulo 5, versículo 18. 1 Timóteo, capítulo 3, verso 3. Provérbios 23, verso 29 ao 35. Que foi o que a gente leu agora. João, o Evangelho de João, capítulo 8, versículo 36. E Provérbios 20, verso 1. Estes textos mencionados, são textos que vão trazer uma iluminação, tecer uma compreensão sobre o assunto que nós vamos tratar aqui hoje, nesta manhã. Estaremos falando então sobre a sedução das drogas. E olha que quando nós falamos de sedução e de drogas, algumas pessoas vão condicionar o tema a ser realmente importante para os jovens, para os adolescentes, e alguns vão até achar que é importante para as crianças. Mas, na verdade, o assunto, ele abrange todas as faixas etárias da sociedade e também na questão de família.
Esse assunto é importante para o idoso, o adulto, o jovem, o adolescente e também as crianças. Afinal de contas, é um problema geral da sociedade, e quando ele se torna realmente grave, no que diz respeito a afligir, a adentrar as famílias, ele afeta não só uma pessoa em si, ou o usuário de alguma droga, de algum entorpecente químico, mas ele afeta todo o relacionamento, toda a família e também o relacionamento social, profissional daquela pessoa e de outras pessoas envolvidas ali no contexto familiar. Então, é um tema pertinente, atual, e que todos nós temos que ter um interesse sobre o assunto para lidarmos com ele. E nós falamos então, lemos o texto, e o texto ele traz aqui uma narrativa, e ele nos traz já uma orientação. No próprio texto, fazendo aí uma análise do texto, extraindo desse texto uma mensagem, nós vamos ver aqui o sábio Salomão, inspirado pelo Espírito Santo, quando ele escrevia o livro de Provérbios, ele colocando esse texto a partir de uma meditação, a partir de uma compreensão que ele tinha de observar o convívio social e a vida social das pessoas. E aí, chegando a uma conclusão, inspirado pelo Espírito Santo, ele faz algumas perguntas. Ele pergunta para quem os problemas, tipo problemas de saúde, como ele narra aqui, para quem são os ais, quer dizer, os momentos de dores, para quem são os pesares, né, pessoas pesarosas, arrependidas, as pelejas, as queixas. E ele está descrevendo que são justamente algo ligado ao uso de bebida forte. Nesse caso, nós vamos descrever para vocês e mostrar que ele está falando sobre a embriaguez, que é uma consequência, mas nós vamos compreender isso com mais detalhes e você vai entender que relação isso tem a ver com o uso de drogas. Bom, apesar do sentido pejorativo, o termo drogas vem do grego pharmakeia, que significa, ou farmakeia, que significa farmácia ou drogaria. Na Bíblia, a palavra está sempre associada à feitiçaria ou às atividades demoníacas. Há nas Escrituras várias referências que condenam os vícios e seus funestos resultados. O que acontece? A palavra formaqueia ou parnaqueia é uma palavra que vem do grego, e, na verdade, ela tem um termo lá no original, que é o que a gente usa como drogas, no sentido de farmácia ou de drogaria. Por exemplo, quando a gente vai procurar um remédio, a gente fala, eu vou até a drogaria, eu vou até a farmácia. Então, nas raízes dessas duas palavras do português, está lá na raiz grega que vem dessa palavra farmaqueia. Mas no sentido pejorativo, a tradução, ou quando a gente fala drogas, a gente vai para o lado pejorativo. A gente entende que drogas é tudo relacionado a alguma substância que, de uma certa forma, causa um distúrbio mental, problemas sociais, como a gente vê na sociedade. Mas a palavra em si ela é um pouco mais abrangente. Mas o que a gente vai falar aqui hoje é justamente desse ponto, que é o ponto pejorativo da palavra drogas, que é aquelas substâncias que são utilizadas por pessoas que afeta o seu sistema nervoso, afeta o seu psíquico, e a pessoa age de uma forma talvez até descontrolada, sem ser pautada pela razão, emotiva em excesso. Então, quando nós falamos de drogas, e usamos aqui o texto falando de bebidas, bebida forte, no texto que nós lemos,
quando o escritor, o sábio Salomão, fala de bebida, e outros textos que eu mencionei, as referências, que fala de bebida forte, de embriaguez, o destaque não é em si somente a substância do álcool no vinho, mas a questão da embriaguez. É a embriaguez que é a questão do problema. E quando se fala de embriaguez, nós estamos falando de um estado, de uma condição que a pessoa fica, aonde a pessoa começa a agir de uma forma sem controle, ou com a sua condição de raciocínio, a condição de pensamento comprometida. A pessoa fica com a mente comprometida, resultado do uso de uma substância, que no caso nós estamos usando o texto que fala do vinho, o álcool, agindo na mente da pessoa. Mas a droga, ela também, qualquer tipo de substância química que é usado como entorpecente, ele também tem o mesmo efeito. Então ele se enquadra dentro desse texto. Pois a embriaguez, eu vou descrever para vocês, a Bíblia é categórica e irredutível. Não vos embriagueis com vinho em que há contenda. Está falando de embriaguez, está ali em Efésios capítulo 5, verso 18. Paulo, aqui nesse texto, Efésios, não se refere apenas ao efeito entorpecente do vinho, mas a embriaguez, de um modo geral, provocada por qualquer tipo de bebida alcoólica. Então, quando Paulo fala ali que não devemos nos embriagar com vinho em que há contenda, ele não está só falando do uso do vinho, mas de qualquer substância que causa embriaguez, que causa esse distúrbio na mente das pessoas. Ele estava plenamente consciente de que o cristão jamais deve se embriagar. Trata-se de um princípio divino. Então, quando Paulo fala da embriaguez, ali em Efésios, capítulo 5, ele estava apontando um princípio divino, que eu usei algumas referências, inclusive o texto que nós lemos, que está lá em Provérbios, que está dando uma ênfase em mostrar a condição da pessoa após o uso da substância, que no caso aqui ele está mencionando o vinho, ou qualquer outra substância que age na mente da pessoa, condicionando essa pessoa a ficar desequilibrada nas suas ações, nas suas atitudes. E é justamente isso que nós vamos mostrar para vocês, que é um princípio. Então, quando Paulo fala do vinho, ele não está falando somente do efeito de entorpecente do álcool contido no vinho. Ele está falando justamente também da embriaguez, que é o resultado. E essa embriaguez, nós podemos também dizer que o uso de qualquer entorpecente químico que age na mente da pessoa, e a pessoa faz uso desse entorpecente, justamente para obter essa sensação, para chegar a esse ponto de estar com a mente, suas faculdades mentais comprometidas, porque aquilo gera um prazer, nós consideramos também como um vício. E aí se enquadra o uso de entorpecentes químicos e qualquer outros, de procedência natural, de substâncias naturais, como algumas plantas, ou de procedências químicas. Qualquer tipo de substância que é usada, onde a pessoa tem um comprometimento da sua mente, alterando o organismo da pessoa, cientificamente dá o nome de droga. Então, existem algumas drogas que são lícitas, e algumas que são ilícitas. Quando eu falo que tem drogas lícitas, não estou dizendo que ela é agradável no sentido de permitida você fazer uso dela indiscriminadamente, não. Quando eu falo lícita, é porque os órgãos que gerenciam, os órgãos que fiscalizam do Estado, ele protocola dizendo que pode-se usar aquela substância
para algum benefício no corpo. Como eu mencionei para vocês, quando eu falo de ir lá na farmácia comprar um remédio, ou ir lá na drogaria comprar um remédio, é porque o remédio ele é uma droga, mas é uma droga lícita. Por quê? Porque aquela substância que a gente vai comprar, ou que a gente vai usar, o remédio, vai entrar no nosso organismo e vai fazer alguma alteração no nosso organismo. E nesse caso, o remédio vai fazer uma alteração para trazer um benefício, corrigindo talvez algum distúrbio que está no nosso organismo. Mas o que nós vamos mostrar para vocês, que as drogas também têm as drogas ilícitas. Aquelas que algumas pessoas ou parte da sociedade utiliza somente para não corrigir nenhum distúrbio no seu organismo, não trazer a cura de alguma enfermidade, não nesse sentido. Mas o que a pessoa quer quando usa essa substância é justamente chegar àquele nível, àquela condição de estar embriagada, de estar completamente com a mente alterada devido ao uso daquela substância, para que a pessoa possa sentir ou saciar um prazer que ela tem. Aí nós estamos falando de drogas ilícitas. Se nós formos exemplificar, tem diversas, a maconha, a cocaína e tantos outros, que são drogas ilícitas, e que as pessoas usam, não é para trazer uma correção, não é como você tomar um analgésico para tirar as dores de cabeça, que também é uma droga, mas uma droga lícita. Você é aquelas pessoas que usam, como eu já mencionei, drogas ilícitas, como a cocaína, o crack. Não é para corrigir alguma coisa no seu sistema, no seu corpo, no seu organismo. É justamente para que cause um distúrbio na mente da pessoa que, claro, traz um prazer para ela. Então vamos continuar. Princípios bíblicos contra o uso das drogas. Bebidas alcoólicas em geral. As bebidas alcoólicas em geral é um tipo de droga. Porque quando o álcool age na mente da pessoa, causa distúrbios. Faz com que as pessoas ajam de uma forma quase que sem raciocínio, sem razão. Potencializa as emoções. E muitas pessoas, para não dizer todas, fazem uso da bebida alcoólica justamente com a intenção de chegar a esse ponto, de ter ali um comprometimento na sua mente, para que ela possa se abrir, para que ela possa se sentir feliz, algo que ela não consegue, de repente, de uma forma sóbria. Então ela faz uso da bebida, que tem o álcool justamente para isso, porque ela quer chegar a esse ponto. Pessoas com problemas de relacionamento social, problemas econômicos, pessoa com diversos tipos de problemas, recorre ao uso do álcool, que é uma droga, quando ele é usado nesse sentido, justamente para tentar se esquivar, esquecer dos problemas, se sentir mais à vontade para se relacionar com outras pessoas, algo que elas não conseguem quando estão sóbrias, principalmente juventude. E esse mesmo princípio também é usado para qualquer outro tipo de substância que é introduzido no corpo. Então, quando Paulo fala do uso da bebida forte, do vinho, ele não está considerando, como eu já mencionei e repito, somente a questão do entorpecente. Ele está falando de um princípio de que é pecado, é errado, é desagradável aos olhos de Deus, quando a pessoa faz uso de qualquer substância que afeta a sua mente e induz ela a agir descontrolada, sem ponderação, trazendo para ela e para outras pessoas algumas consequências. Vamos continuar. A abrangência do princípio, né? O princípio do uso da substância. Em Efésios capítulo 5, versículo 18, se refere ao princípio bíblico geral contra a bebida entorpecente. Podemos depreender que o mesmo texto também condena o uso desnecessário e abusivo de outras substâncias nocivas ao organismo. Então, quando nós lemos ali em Efésios, capítulo 5, versículo 18,
e nós entendemos que há um princípio que Paulo está trazendo, nós entendemos que esse princípio se enquadra em qualquer outra substância que venha agir no corpo da pessoa, na mente da pessoa, e de uma certa forma facilitando para que esta pessoa venha fazer ou cometer atitudes que, estando sóbria, ela não cometeria, ela não faria. Bom, por que as pessoas se drogam? Independente de qualquer seja essa substância que ela usa como droga. O álcool, substância química ou não. Como eu já mencionei, eu estou procurando não usar exemplos, mas cocaína e outras, crack. Por que as pessoas usam? O que motiva as pessoas a usarem essas substâncias? Estou falando de drogas ilícitas. As pessoas são motivadas não para corrigir, como as drogas lícitas, que é um medicamento da farmácia. Elas usam, o que motiva elas a usar algo que vai prejudicar? Primeiro, como símbolo de independência. Algumas pessoas fazem uso de substâncias no seu corpo, que são drogas, porque elas querem mostrar com isso que elas são independentes, que elas têm domínio de si próprias, que elas mandam em si mesmas, que elas têm autoridade sobre o seu próprio corpo, sobre a sua própria vida. Isso acontece quando há problemas, de repente, relacionamento conjugal, esposa e esposo, que quer demonstrar isso para a esposa, para o seu cônjuge. Isso há quando filhos querem demonstrar isso para os pais, numa certa idade, eles querem demonstrar que são independentes, que eles mandam em si próprios, que dominam a si próprios. E também no meio da sociedade de uma forma em geral. As pessoas, elas querem demonstrar sua independência, que elas são donas de si próprias. Outro motivo que conduz as pessoas a fazer uso das drogas, para fugir da infelicidade no lar. Pessoas estão se sentindo infelizes na própria casa, na própria família, no seu relacionamento familiar. Isso motiva elas a fazer uso de entorpecentes, fazer uso de qualquer substância que nós denominamos como drogas ilícitas. Porque o que elas querem é justamente comprometer a capacidade delas de pensar a respeito, de estar sóbrias com relação a tudo que acontece em sua vida. Elas acreditam que desta forma conseguem com mais facilidade esquecer que está vivendo um momento difícil no seu relacionamento familiar. Temos também outro item que nós podemos apresentar, que são motivação para as pessoas usar as drogas. Por curiosidade, principalmente juventude, adolescentes, são curiosos com relação ao que acontece quando a pessoa está sob o efeito da substância. Para ser aceito num grupo mais avançado, entre aspas, que eu coloco aqui. Pessoas querem fazer parte de um determinado grupo de pessoas ou parcela da sociedade, e que aquela parcela, aquele grupo social, se diz ser o grupo de pessoas que estão acima das outras partes da sociedade, de outros grupos sociais. Pessoas que se dizem donas de si próprias, pessoas que se dizem que têm um controle das suas vidas, no sentido de uso de entorpecentes ou de substâncias, e que elas têm um controle sobre isso. Então, algumas pessoas são motivadas para fazer parte desses grupos, por causa da influência deste grupo social que a pessoa vive, né? Principalmente lá no colégio, no lazer, algumas pessoas envolvidas por um contexto social, e aquelas pessoas daquele grupo social que ela está tentando aderir, adentrar, são pessoas que fazem uso dessas substâncias. Então, para elas ser aceitas e fazer parte, elas são motivadas também a fazer uso das drogas. Fuga de problemas emocionais. Pessoas que são ela tem uma facilidade à depressão, à ansiedade. Pessoas que têm, de repente, timidez acentuada e outros problemas emocionais. Essas pessoas também procuram, através do uso das substâncias químicas, de drogas, a se esquecer ou tentar uma janela, uma porta de escape desses problemas sociais que elas estão vivendo.
Então elas fazem uso ou procuram fazer uso também das drogas, por medo de ser taxado como covarde pelos seus amigos. Isso acontece muito no meio, né, da juventude, dos adolescentes. As drogas se apresentam como uma ilusória, uma válvula de escape. Na sociedade, as pessoas entendem que o uso das drogas é como se fosse uma válvula de escape. Está super estressado, com problemas, então o uso de drogas seria como se fosse uma forma de aliviar a pressão. As pessoas da sociedade são motivadas por esses e outros motivos. Bom, só que com isso, no âmbito espiritual, o diabo sempre teve interesse em devorar as pessoas desde a sua juventude através dos seus ardis, através das suas artimanhas. Então o diabo, ele sempre tem um desejo de trazer o mal na vida das pessoas, induzir as pessoas ao erro, provocar na vida das pessoas algum tipo de mal. Por causa disso, jovens, adultos, idosos devem sempre ser ou dizer não às drogas e, consequentemente, a Satanás. Então, se o diabo ele faz uso do uso das drogas no meio da sociedade para alcançar os objetivos dele, destruindo famílias, sonhos, projetos de pessoas, pervertendo a sociedade e trazendo outras consequências muito mais sérias, é dever de todo adolescente, jovem, adulto e idoso dizer não para as drogas e condenar o uso das drogas. Condenar o uso das drogas, não condenar a pessoa que é viciada em drogas, atribuindo a estas pessoas uma condição de que não há mais para ela solução. Não é isso. Mas condenar o uso das drogas, porque por trás há um princípio espiritual, onde o inimigo se aproveita para trazer, é uma artimanha, é uma estratégia do adversário, para trazer a falência, né, na sociedade, a perversidade no meio da sociedade e nas famílias. Bom, por que a Bíblia condena as drogas? Por que a Bíblia condena? E no caso eu estou me referindo a drogas lícitas. Ilícitas. Por que a Bíblia condena? Porque é um pecado contra o corpo o uso de substâncias químicas visando a esse objetivo. No texto que nós lemos lá em Provérbios, o sábio Salomão, o escritor, ele está dizendo para quem que é as dores, os ais. Ele está querendo dizer o seguinte, irmãos, é algo que realmente acompanha como consequência inevitável para quem faz uso de substâncias químicas, faz uso de drogas, seja o álcool na bebida, né, forte, ou seja, qualquer outra substância que é ingerida no seu corpo, cujo objetivo de usar aquilo é justamente ter ali a sua mente prejudicada, o seu raciocínio prejudicado, a sua condição de raciocínio alterada. Quem faz uso disso, ou para quem faz uso disso, está justamente pecando contra Deus. Por que está pecando? Por que ela está cometendo um erro, uma falha? Porque ela vai, como consequência, após o uso dessa substância, ser propícia, ter uma facilidade maior de cometer erros. Os meios de comunicação estão aí divulgando abertamente os exemplos que acontecem no meio da sociedade. Quantas pessoas morrem atropeladas ou vítimas de um acidente de trânsito, e depois vai averiguar que as pessoas que estavam envolvidas estavam sobre o uso de substâncias, seja álcool ou seja qualquer outro tipo de droga, e que depois, já sóbrias, elas dizem, não lembro de nada. As consequências já foram feitas para si próprio, para sua família e para outras pessoas inocentes. Nós temos aí no meio da sociedade também exemplos de filhos agredindo pais, pessoas viciadas agredindo as outras, fazendo uso
da violência, para alcançar condições, recursos econômicos para comprar, para adquirir as drogas que necessita. Tudo isso, atitudes prejudiciais a si próprias e também pessoas da sociedade, da sua própria família. E isso tudo é condenável aos olhos de Deus, condenado pela palavra de Deus, é pecado. Então, o princípio da embriaguez se aplica a qualquer tipo de uso de substância que compromete a mente da pessoa e que a pessoa usa aquela substância justamente para alcançar esse ponto, ter a mente comprometida, a questão de ser sóbria comprometida, estar embriagada, levando a pessoa a agir de uma forma errada, levando a pessoa a agir de uma forma, a facilidade, para promover ou praticar o pecado. Assim como a prostituição é um pecado deliberado contra o corpo, nós já falamos a esse respeito, que a prostituição é um pecado primeiro contra Deus e contra o corpo, o próprio corpo da pessoa. Mas que pecado é esse contra o corpo? Simples, porque o corpo do ser humano, ele deveria necessariamente ser o templo do Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele não habita em um templo, em uma casa suja, uma casa cheia de pecado, ele se ausenta. Então, o ser humano, o corpo do ser humano, é templo do Espírito Santo. E quando a pessoa vive na impiedade ou vive praticando o pecado, o Espírito Santo não vê aquela casa, que é o corpo da pessoa, como apropriado para ele morar, e ele não habita ali. Então, a pessoa que vive praticando o pecado, no caso a prostituição, e no caso no uso de substâncias tóxicas, com a intenção justamente de tirar essa capacitação que ela tem de raciocínio, de meditação no que é certo e no que é errado, quando ela faz isso, ela está prejudicando e pecando contra o próprio templo, a própria casa do Espírito Santo, que é o corpo dela. Então, o pecado também é um princípio nesse sentido. Então, quando a pessoa faz uso, ela está pecando contra o seu corpo também, faz uso de substâncias, faz uso de drogas, e também pecando contra Deus. E também favorecendo a práticas pecaminosas. Tem alguns exemplos bíblicos, tem diversos exemplos na palavra de Deus, de pessoas que se embriagaram e logo após a embriaguez, as suas ações e as suas atitudes promoveram uma situação desastrosa para elas, para a sociedade e no seu relacionamento com Deus. Pecaram. Então, a Bíblia condena o uso das drogas, porque é um pecado contra o próprio corpo e também diretamente contra Deus. Também são as drogas, muitos dizem que têm o direito de fazer o que quiserem com o seu corpo. Embora pensam que isso seja liberdade, de fato estão escravizados por seus próprios desejos. Então a sociedade, as pessoas, ao contrário do que elas pensam, que têm o direito de fazer uso do que bem quer do seu corpo, elas estão equivocadas. O nosso corpo também pertence a Deus. E nós temos que usar o nosso corpo para a glória de Deus. Por que causa sofrimento ao usuário, ao próximo? Ou do usuário ao próximo. Então a Bíblia condena, a palavra de Deus condena o uso das drogas, porque o usuário, ele é prejudicial ao próximo, quebrando ali então um princípio bíblico, que nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas e o nosso próximo como a nós mesmos. Então a pessoa que faz uso de drogas, que eu estou dando essa ênfase em mostrar que ela fica sem uma parcela da sua compreensão comprometida e ela faz atitudes que de repente ela pode até se arrepender, mas que traz o mal, essas pessoas prejudicam aquelas que estão em sua volta. Prejudica a família. Quantos filhos são agressivos? Quantos esposos são agressivos com a esposa ou vice-versa? Porque usa substâncias químicas. Na sociedade, no convívio social, no trabalho, pessoas
vencida pelo uso das substâncias, né, de drogas, que age agressivamente, que prejudica as demais. Tudo isso debaixo do efeito, né, das drogas. Então a Bíblia condena por causa disso, porque a gente também está pecando contra o próximo. E o dever é de amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo mandamento semelhante é amar o próximo como a nós mesmos. Quero fazer aqui o uso de uma referência bíblica. Apesar de o viciado ser o principal prejudicado pelas drogas, os familiares sofrem bastante com a situação. Além do cuidado natural, a família acaba gastando o que tem e o que não tem com desperdícios ou com diversos tratamentos, né, procurando recuperar a pessoa viciada. Há viciados que roubam dinheiro de familiares, né, objetos de pessoas próximas, para ter recursos para adquirir as drogas. Então a Bíblia condena isso. Bom, referências bíblicas, Provérbios capítulo 4, versículo 17, também 23, onde nós lemos, versículo 29 ao 35. Porque sustentam o mundo do crime. A Bíblia condena, a palavra de Deus condena o uso das drogas, porque também esse mercado de uso de drogas sustenta o mundo do crime, né? As drogas movimentam um gigantesco esquema de atividades ilícitas, que envolve desde contrabando até formas cruéis de assassinatos, corrupção e abuso de poder. E quem sustenta tudo isso é o usuário das drogas. Então, o usuário, com o recurso que ele usa para adquirir as drogas, sustenta uma cadeia, um sistema que promove o mal no meio da sociedade, que sustenta um mundo praticamente com o crime, como foi mencionado, diversas partes desse sistema. Então vamos entender mais ainda. Por que afasta um homem de Deus? Então a palavra de Deus condena também o uso das drogas, porque faz o homem se afastar de Deus. É incontestável o fato de que as drogas afastam o homem dos caminhos do Senhor. Ali em 1 Coríntios capítulo 6, vou ler esse versículo aqui. 1 Coríntios capítulo 6, se você estiver com a sua Bíblia em mãos, por gentileza, apanha ela também, para a gente ler juntos. 1 Coríntios capítulo 6, no versículo 10, diz assim: nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Quando nós falamos de bêbados, não estamos nos referindo somente àqueles que usam o álcool, o vinho. Mas como eu demonstrei para vocês, a condição da embriaguez é o que nós estamos mostrando, que está relacionado ao uso de qualquer tipo de substância, qualquer tipo de droga. A pessoa no estado de embriaguez, independente do que originou aquele estado de embriaguez, seja o álcool do vinho, da bebida forte, ou seja, o efeito da maconha, da cocaína, do crack, aquela situação da pessoa induz a pessoa a pecar contra Deus. E todas essas pessoas que são viciadas, se não tiver uma alteração, um arrependimento desse tipo de pecado, se ela não se arrepender do pecado, e se ela não acreditar que Jesus perdoa esse pecado dela, ela vai partir nessa condição, na condição de a pessoa cometendo um pecado. E aí a palavra de Deus é bem clara, como eu mencionei para vocês aqui, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 10, verso 10. Nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados ou maldizentes ou roubadores herdarão o reino dos céus. Tá bom? Temos mais algumas referências. Vou apresentar aqui para vocês, em Gálatas capítulo 5, versículo 21. Está um pouco mais à frente, irmãos. Depois de 2 Coríntios, aos Coríntios, né? Aos Gálatas capítulo 5, versículo 21, diz assim a palavra de Deus: invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outra vez vos preveni,
que os tais não herdarão o reino dos céus, quem os praticam. Então, mais uma vez citando, a questão da embriaguez, que é o resultado do uso da substância, aos Gálatas capítulo 5, versículo 21. Agora, irmãos, preste atenção, a ação do maligno enganando. Primeira carta de Pedro, no capítulo 4, vamos dar uma olhadinha lá? Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 4, no versículo 3, diz assim: porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borrachices, orgias, bebedices, em detestáveis idolatrias. Aqui o apóstolo Pedro está falando que o tempo em que as pessoas agem ou agiam dessa forma é o tempo da ignorância, o tempo que não conhecia Jesus Cristo, o tempo que não conhecia que o resultado dessas atitudes levam à condenação no juízo final. Agora, aqueles que conhecem, aqueles que sabem que isso é errado, não devem aceitar isso mais nas suas vidas. Era a orientação do apóstolo Pedro para a igreja. Não deveria aceitar. Então, fazendo um resumo, por que a palavra de Deus condena? Porque é um pecado contra o corpo e contra Deus, o uso de drogas, porque causa sofrimento ao usuário e às pessoas que estão em sua volta, porque sustenta o mundo do crime, porque afasta o homem de Deus. Agora vamos falar um pouquinho sobre como prevenir esse tipo de problema, de situação nas famílias e na sociedade. A prevenção. O que devemos fazer para alertar as pessoas sobre o perigo do vício das drogas? Primeiro, mostrar os exemplos negativos. Então, mostrar para as pessoas os exemplos negativos do uso da substância, das drogas. É o que nós estamos tentando mostrar para vocês aqui nesta manhã, para os nossos internautas também. Precisamos mostrar aos jovens a situação e o sofrimento de quem já está enfrentando o problema, direta ou indiretamente. Então, mostrando para as pessoas alguns exemplos de famílias, de pessoas que já estão com esse problema, faz com que as pessoas orientadas percebam claramente qual será o resultado dela se ela ceder, se ela se entregar ou se ela começar a entrar por esse caminho do uso das drogas, dos entorpecentes. Porque ela está vendo, naquele exemplo que está sendo apresentado para ela, qual será o resultado dela também. Bom, isso é uma tática de prevenir, de mostrar para as pessoas que as drogas só vai trazer problema. Bom, o que mais? Ensinar os princípios da palavra de Deus. Primeiro é mostrando um exemplo no meio da sociedade, entre outras pessoas que já estão vivendo o problema. Outra forma de orientar, os princípios da palavra de Deus. Um jovem bem instruído nos caminhos do Senhor rejeitará os vícios mais facilmente. Então, a pessoa que é instruída na palavra de Deus, ela terá mais facilidade de resistir, de rejeitar o uso das drogas. Eu mostrei para vocês que algumas das motivações que levam as pessoas a fazer o uso das drogas é ela desejar fazer parte de um grupo social que faz uso das drogas. Então, quando nós ensinamos os princípios da palavra de Deus, que isso é pecado, e que aquelas pessoas que fazem parte daquele grupo social que usa drogas, aquelas pessoas estão sendo enganadas por um ser espiritual maligno, que aquelas pessoas estão pecando contra Deus, quando nós mostramos isso para o jovem, para o adolescente ou para a pessoa que nós estamos instruindo, ela de uma certa forma vai resistir, ser motivada, ela vai resistir contra a influência daquele grupo social que quer que ela também participe do uso das drogas. Quando nós orientamos através dos princípios da palavra de Deus,
Os casais que estão enfrentando problemas, as famílias que estão enfrentando problemas, não vão procurar o uso das drogas como sendo uma válvula de escape, uma porta de escape para o problema que ela está enfrentando. Quantas pessoas que fazem o uso das drogas, independente de qual seja elas, porque não vivem uma vida conjugal tranquila, problemas de infidelidade, problemas financeiros, de convivência, de temperamento, e elas procuram essa porta de escape desse problema vivido dentro de casa com a família, usando as drogas. E quando nós usamos a palavra de Deus para mostrar para essas pessoas que o recomendável para lidar com o problema lá na família não é tentar fugir do problema usando drogas, quando nós mostramos isso dentro da palavra de Deus, nós estamos então prevenindo para as pessoas, para que elas possam ter uma resistência e não ceder, não aceitar esse tipo de solução que é trazida pelo diabo. Então, primeiro, mostrar os exemplos negativos da sociedade é uma das formas que nós temos de prevenir o uso de drogas. Ensinar os princípios da palavra de Deus é um segundo princípio. E terceiro, mostrar as advertências da palavra de Deus, ou seja, nós falamos dos princípios, mostrar os princípios, aquilo que é agradável a Deus, e também mostrarmos as advertências da palavra de Deus. Por que advertências? Porque a palavra de Deus, ela traz orientações sobre como vivermos agradáveis um relacionamento com Deus, e também o que nós devemos evitar nas nossas vidas, como foi o caso do texto que nós lemos, lá em Provérbios. O texto que nós lemos ali em Provérbios, ele está mostrando, ele está nos orientando. Para quem que é o sofrimento, o olho vermelho, as decepções, a frustração, os ais da vida? Para quem é isso? Para quem faz uso de substâncias, para quem faz uso da bebida forte, para quem faz uso... Porque é algo, irmãos, que é consequência das ações humanas. Então, mostrar as advertências da palavra de Deus também é uma forma que nós temos de orientar as pessoas. Por exemplo, onde nós lemos ali, né, Provérbios 23, verso 29 e 35. A palavra de Deus adverte claramente sobre o perigo da bebida alcoólica. O texto fala do efeito da bebida, que é comparado à picada de uma serpente, e que envenena a sua vítima, né? Outra coisa também que nós podemos falar a respeito da prevenção, o tratamento. Já que temos a prevenção, e se porventura a prevenção não foi observada, precisamos então do tratamento. E quando nós falamos de tratamento, primeiramente um tratamento espiritual. Não há como livrar as pessoas das drogas sem antes cuidar da sua vida espiritual. Por quê? Porque a pessoa praticar adultério, praticar a prostituição, a pessoa ser homicida, roubador, ou viciado, ou qualquer outro tipo de pecado, é algo que tem suas raízes na natureza humana pecaminosa. Então nós ensinamos para as pessoas que para elas se livrar da violência, que elas são pessoas de repente violentas, para as pessoas se livrar da prática de falar mentiras, para as pessoas se livrar da prática da infidelidade, elas precisam ter Jesus na vida, ter o Espírito Santo transformando ela em uma nova criatura, quando ela reconhece Jesus como um Salvador. O uso de substâncias, a pessoa que já está vencida, a pessoa que já se droga, é um viciado, ele precisa então também passar por esse processo. Não é só o aconselhamento em si, dizendo, meu filho, você está acabando com a sua saúde, você está fazendo isso, você está nos prejudicando, você está acabando com os seus recursos econômicos, você está destruindo sua família. Esses conselhos são válidos? São. Mas quando eles têm antecipado ou esse tipo de conselho, o tratamento espiritual, que é levar a palavra de Deus para a pessoa.
para que a pessoa tenha essa transformação movida pelo Espírito Santo. Porque o uso das drogas ou ser viciado tem as suas raízes, tem sua origem, justamente na condição pecaminosa que todo ser humano tem quando nasce com ela. E que essa condição pecaminosa só perde as suas forças, o senhorio dessa condição só deixa de existir quando nós aceitamos Jesus e nos tornamos servos de Jesus Cristo, servos da justiça. Então o tratamento começa primeiramente com um tratamento espiritual. Bom, depois do tratamento espiritual é o tratamento convencional. Que tratamento é esse? O viciado precisa ser levado para uma clínica especializada a fim de ser desintoxicado. Por quê? Porque se nós começarmos o tratamento espiritual, nós estamos mostrando para ela que Jesus liberta ela do domínio do pecado. E é o domínio do pecado que induziu ela a fazer uso das substâncias químicas, ser um drogado. Nós mostramos para ela que os seus problemas sociais, Jesus consegue resolver os problemas para ela. Que Jesus liberta ela do domínio, como eu disse, do pecado, fazendo com que ela seja uma pessoa reconciliada com Deus, podendo então ter os seus sonhos realizados. Isso faz parte do tratamento espiritual, através da palavra de Deus. Só que o organismo da pessoa já está moldado ao uso da substância que está sendo ingerida no corpo dela, que ela está ingerindo, seja o álcool ou qualquer outra substância. E para o organismo da pessoa também se adaptar por essa mudança, precisa de um tratamento. E aí sim, há necessidade de levar um especialista da área, uma clínica onde tem um acompanhamento médico, onde tudo que o organismo da pessoa, estou falando do físico, do organismo, precisa para desintoxicar, aquele especialista, aquele local preparado vai trazer para a pessoa. Não adianta desintoxicar o organismo da pessoa, primeiro, sem ela ter um tratamento espiritual em conjunto. Porque ela vai desintoxicar o organismo, mas quando ela sair para fora daquele ambiente que está fazendo aquele tratamento, ela ainda continua dominada pelo pecado, ela continua ainda sendo manipulada pelo maligno, ela continua ainda sendo vencida pelo desejo do uso da substância química. Ela continuará ainda com os problemas que ela tem na casa, no lar, no trabalho financeiro. E quando ela for lidar com esses problemas, ela vai novamente querer fugir pela mesma porta, que é o uso dos vícios. Então, primeiramente, o tratamento espiritual, levar Jesus para a pessoa, levar uma palavra de vida, há uma esperança para essa pessoa. Deus não criou essa pessoa para que ela viesse ter os seus dias de vida nesse sofrimento, para ela e para outras pessoas. E que há uma esperança para ela, há uma solução para ela. E o que ela precisa fazer para alcançar essa solução é simplesmente crer nesse amor de Deus, crer nesse amor de Jesus Cristo, e se entregar a Ele. E o tratamento convencional, que é desintoxicar, que aí vai para o especialista. Também, falando ainda a respeito de tratamento, para quem já faz o uso, temos também o cuidado constante, para quem já passou por esse tratamento. Quem já passou por tratamento, já foi desintoxicado, tem um tratamento espiritual, que é, no caso, ter um encontro com o Senhor Jesus Cristo. Precisamos ter um cuidado constante. Às vezes, mesmo após deixar o vício, alguns, infelizmente, retornam a ele. Infelizmente. Não são poucos os casos de ex-viciados que vêm para a igreja, se casam com moças crentes e até são aceitos no quadro de obreiros, mas tempos depois abandonam a família, a igreja, para retornar às drogas. Alguns têm um fim trágico. Então, a igreja é um local onde nós temos um encontro com Jesus Cristo,
onde nós encontramos Jesus e Jesus nos liberta do domínio do pecado, nos anuncia o reino dos céus e transforma as vidas. Essas vidas transformadas, que foram outrora libertas, ou seja, outrora eram viciadas, foram transformadas, elas próprias, que pode ser você, que pode ser eu, qualquer um, temos que ter um cuidado constante contra os enganos do diabo, para que nós não venhamos, diante dos problemas, ser tentados a voltar novamente para o uso das drogas. Que isso acontece com diversas pessoas, que você sabe que isso faz parte do nosso convívio social. E aí algumas pessoas têm uma transformação e começam uma família dentro da igreja, casando, formando família. E de repente, num dado momento, a pessoa não consegue se policiar, ela não consegue ter aquele cuidado constante consigo próprio, no que diz respeito a essa situação, porque outrora ela foi viciada. O que nós falamos, a expressão deixa de vigiar, e deixar de vigiar não é só para o uso das drogas, não só para o ex-viciado, é para tudo aquilo que nós praticávamos anteriormente, antes de aceitar Jesus, e que nós temos que vigiar agora que aceitou Jesus, para o diabo não nos enganar e não nos fazer voltar atrás. O apóstolo Pedro trata dessa situação dizendo que seria semelhante a porca lavada, que volta lá o local de lama novamente. Semelhante ao cão que volta ao vômito novamente. Então nós temos que estar vigilantes para que nós não venhamos cair nas tentações e voltar novamente. Então a pessoa que já teve a transformação, a mudança de vida, ele passou por tratamento espiritual, um tratamento convencional, deixou as drogas, é servo de Deus. Ele precisa ter vigilância constante na sua própria vida, no seu relacionamento com Deus, para não cair nas laçadas do diabo e não se afastar da verdade e voltar a praticar aquilo que praticava anteriormente. Conclusão: somente através da graça redentora de Cristo é que se pode viver sem drogas ou qualquer tipo de vício que afeta ou que ofenda os homens e a Deus. Caso você tenha problemas com drogas, ou conviva com alguém viciado em sua família, o Todo-Poderoso pode libertá-lo agora mesmo, né? O Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32. Irmãos, a libertação vem de Deus. A intenção em falar desse tema, desse assunto, é despertar o interesse da igreja em vigiar e também procurar ajudar a sociedade que está enfrentando esse problema, drogas. Como aconselharmos as pessoas, mostrando para elas, dentro da palavra de Deus, que há um perigo, e que elas têm que tomar cuidado, não se aproximar à beira desse abismo, porque caindo no abismo, elas vão ter um profundo sofrimento. E as consequências para o uso de drogas são inevitáveis. Amém? Mas em Jesus Cristo nós temos a nossa providência, o nosso socorro e a proteção divina. Pode aplaudir o nome de Jesus e ficar de pé. Louvado é o nome do Senhor.